Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de novo com vocês, agora ao vivo. Vou apresentar a nossa equipe, temos uma pessoa novata, maravilhosa, a Débora, tá aí no cantinho, ó, ao vivo para vocês, tá bom? E outra coisa, quem está conosco hoje não é Robertão, não esquece, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento pro nosso Instagram. Você que acessa as redes sociais aí pelo celular, não esquece de baixar o Conecta Aí. Hoje é Jonathan, parceiraço, tá comigo aí. Você não tá visualizando, mas ele é igual o Robertão, não aparece também não, tá bom? Vamos para nossa videoaula de hoje, volume e capacidade de aula número 49, tá bom? Ó, não esquece um detalhezinho aí, tá? Que eu preciso lembrar. Ao nosso amigo Gabriel Guilherme. Gabriel, obrigado. Gabriel Henrique, perdão. Brigadão, viu, Gabriel? Tem resolvido todas as nossas situações, problemas aí, os nossos desafios. Gabriel é de uma escola municipal do Paulista e tem feito todos os desafios mandados para o Instagram. Robertão da transmissão, tu é show, cara. Obrigado mesmo. Se puder, vem aqui nos visitar, que a gente vai te apresentar aqui, Gabriel. Valeu! E aí o Robertão na transmissão vai trazer isso aí para vocês, novidades, tá bom? Vamos lá, Jonathan, mostra para eles os slides aí. Ó, inicialmente eu preciso falar sobre como o homem em si, né? Aí a gente falando de antropologia, das eras antigas, como foi que essa humanidade se estabeleceu, sobreviveu perante nosso planeta, não tem como deixar de fora que eram nômades, e aí ele se deslocava. Para fazer o deslocamento, é claro que sempre próximo de um rio, porque água é vida. Sobrevive sem comida por um tempo, mas água não, tá? Então, nessa fórmula da sobrevivência, o homem encontrou um espaço seguro, com a fonte de água próxima, para poder se fixar. Deixou de ser nômade, deixou de ir à floresta para colher frutas, deixou de ir à floresta para caçar, e aí fez sua tribo próximo à fonte de água e começou a pensar, bom, agora eu vou criar animais, vou plantar alguma coisa para comer, ok? Junto com a carne do animal que eu vou criar. Então, ele não tem como deixar de fora duas coisas essenciais da matemática. Primeiro, quantidade e periodicidade, ou seja, ele precisava ver o ciclo. Qual animal tem um ciclo mais curto de reprodução? Esse é o animal ideal para eu criar, porque o tempo todo eu tenho leite, carne, pele, eu tenho tudo ali, sempre numa produção muito grande de animais, de reprodução de animais, para manter e aí aumentar, claro, a família, tá bom? Então não esquece, quantidade e período, ciclos. Ele começou a medir tempo, ele começou a entender de volume, capacidade, começou a entender de geometria, começou a se estruturar para não poder sair mais daquele espaço e conviver ali seguramente, tá? Então segue comigo agora que eu vou te mostrar. Olha, começou a semear grãos, começou a aprender a cuidar dos animais, a guardá-los em estábulos, né? E aí entender também sobre o cuidado do plantio, que eu vou te mostrar agora. Um detalhe da matemática que talvez você não saiba. Por que é tão importante medir comprimentos? Veja, era necessário eu saber a distância de uma cova para outra para poder colocar o grão ali e deixar nascer aquela planta. Se uma planta nasce mais rápido que a outra, ela vai inibir o tamanho da outra, então minha produção vai cair. Então eu tenho que saber a distância exata ali para que cresçam igualmente e eu tenha uma produção máxima e não perca grão. Claro que isso só foi aprendendo, né, com erros. Quebrou a cara, voltou atrás e ele começou a perceber a distância exata para cada tipo de grão. E é claro, o terreno também foi se adequando a cada tipo de hortaliça, de matéria-prima vegetal utilizada ali, ok? Então vem comigo, ó, vou te mostrar agora um mapa mental para você entender. Primeiro, as grandezas e medidas que dão suporte é o campo criado, está lá na LDB 1996, para dizer, é um campo da matemática para a gente estudar geometrias, grandezas geométricas, para estudar um monte de coisas desse campo. Ele começou nesse ponto inicialmente pelo plantio e pela domesticação de animais, tá? No plantio eu vou necessitar a necessidade de medir comprimentos e também medir, claro, ciclo, relógio solar,
dia, noite, meses, períodos do ano melhor para o plantio, colheita, essas coisas que você já conhece. E para o plantio e para a criação dos animais, eu preciso entender de outros fatores, como por exemplo, volume e capacidade do líquido, do leite, que precisa ser extraído do animal, tá bom? O ciclo de reprodução desse animal, o alimento que ele precisa para poder sobreviver durante o período do frio, que eu não tenho como colher grama congelada. Então eles começaram a entender que precisavam guardar esse material e qual a melhor forma de guardar esse material. Então entenderam de volume e capacidade. Olha o exemplo aí de um deles, ó. O exemplo bem claro, a forma de um cilindro, guardando o capim numa forma de um cilindro. Outros guardavam na forma de paralelepípedos. Então, cada um tinha uma forma distinta de se trabalhar e isso, claro, que melhorou bastante para o que a gente entende hoje de volume e capacidade em cilindros e prismas, tá bom? E quanto ao leite, não tem como deixar de fora a litragem. Então, quando eu guardava o capim, eu media por metros quadrados e, claro, no caso do líquido, do leite, vai se medir em litros, tá bom? Segue comigo que eu vou te mostrar uma das obras daquela época que ainda resistiu ao tempo, tá bom? Essa daí, ó, que é o aqueduto, onde a sociedade que não estava próxima a um rio poderia buscar água em um lugar distante, desde que usando a gravidade, claro, né? E essas calhas para transportar água e abastecer a cidade. Olha que obra maravilhosa era utilizada, tá? Bom, agora eu vou começar com vocês sobre uma tirinha muito crítica que eu achei interessante, vou trazer para a gente discutir. Preste atenção, o garotão aí está reclamando do governo porque não dá, falta muita água e aí a culpa é do governo por causa dessa falta d'água e tal, e vai escovar seus dentes e não fechou a torneira. Ou seja, não adianta reclamar, faça a sua parte. Antes de você reclamar, economize água, porque outras pessoas estão precisando desse bem útil e água é vida, tá bom? Então não desperdice água. E eu vou aproveitar aí a reclamação do garotão que não fez sua parte para a gente trabalhar. A ideia do desperdício de água contribui para a falta e a escassez em outras regiões, que dependem do abastecimento diário dessa água, tá bom? Bom, um desperdício de água, como mostrado na tirinha aí acima, ele aumenta o consumo de água em aproximadamente 12 metros cúbicos. Aí agora você vai se perguntar, mas o que é 12 metros cúbicos? O que é essa expressão, professor? O que é essa medida? O 12 é a unidade de medidas, tá? O metro cúbico é a grandeza, volume e capacidade está intrínseca aí. Então, lembre-se, não deixa a torneira aberta quando estiver escovando os dentes, por favor. Economize água, porque a água é vida e é essencial. Agora eu vou te mostrar a diferença de volume e capacidade para que você entenda comigo claramente. Preste atenção aí, ó. Jonathan vai mostrar para você o slide que eu vou te mostrar a animação agora. Veja, olha. Eu tenho o achocolatado na forma de um prisma de base retangular. Eu tenho a garrafinha, né? A nossa lata de refrigerante na forma aí de um cilindro, na forma parecida de um cilindro. E eu tenho uma garrafa plástica aí que não tem uma forma exata de um cilindro, mas ela tem o corpo principal cilíndrico, tá bom? Bom, aí a distância do líquido até a tampinha da garrafa que vocês estão vendo aí na animação. Bom, um líquido 500 ml. Então eu vou comprar um refrigerante laranja, o líquido que está ali dentro dele 500 ml. Mas claro que a embalagem cabe muito mais que 500 ml. Por quê, professor? Porque ele vende o volume, mas a capacidade dele é maior. Mas por que isso? Porque se eu congelar esse líquido, ele vai se expandir. E se eu não tiver um espaço na garrafa, essa garrafa vai implodir. Então eu preciso entender de volume e capacidade para poder confeccionar a embalagem adequada. Outro fator, na hora do transporte, quando a gente transporta essas garrafas, elas precisam suportar um peso muito grande para que eu possa colocar uma caixa em cima da outra, o que a gente chama isso de cubagem. Não esquece. Quer saber um pouquinho mais sobre volume e capacidade?
aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí, ó, na tua tela, esse quadradinho preto e branco aí, e você vai aprender sobre cubagem. Professor, o que é cubagem? Cubagem é o espaço, o volume da mala do teu carro. Cubagem é o espaço, o volume da tua mala para tu viajar. Agora, nesse feriadão que estamos aqui ministrando a aula para vocês, enquanto vocês estão curtindo aí a viagem do feriadão de vocês, é nesse momento que a gente está falando de cubagem. Você vai pegar o ônibus, o espaço debaixo do ônibus que cabe a mala. Você vai pegar um avião, o espaço debaixo do avião ali, abaixo das poltronas tem um espaço que vão caber todas as malas. E aí a cubagem é que faz essa medição, tá bom? Então vem comigo que agora eu vou te falar uma coisa bem interessante, que é o princípio de Cavalieri. Um cara, um sacerdote que amava trabalhar com matemática, e ele também era discípulo de Galileu. Ele teve uma ideia maravilhosa. O que foi que ele teve? Ele criou o princípio de Cavalieri a partir do princípio dele, que leva o seu nome, a partir de uma noção bem simples. Preste atenção, ó. Alisson resolveu quebrar o cofre de moedas, contá-las em pilhas conforme a figura base. Então, cada moedinha dessa é um cilindro, e que forma um cilindro maior quando empilhadas, estão vendo aí, né? Então, essa comparação entre os volumes do empilhamento de moedas envolve a ideia do princípio de Cavalieri, que o nome dele era Boaventura Cavalieri, italiano, nascido em Milão e discípulo de Galileu. O que foi que ele pensou? Ele pensou assim, ó, se cada folha de papel for montada, né, superposta, uma em cima da outra, e ela possuir a mesma área, esse produto dessas folhas vão formar, né, um prisma de base retangular. Então, se eu tenho vários prismas de bases diferentes com a mesma altura, desde que cada superfície tem a mesma área, eles são iguais. Todos eles. Então, esse é o princípio. A gente pode afirmar que o volume de um prisma qualquer ou um cilindro pode ser calculado de maneira análoga à do bloco retangular, multiplicando a área da base vezes a altura. Simples assim. Essa é a nossa fórmula. Tá claro, então? Então, vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo. Ó, tô com um cubo. Claro, o cubo é especial. Todas as suas faces são quadrados. Então, o cubo, se eu for usar a fórmula do volume da base vezes a altura, eu vou ter A2 vezes A. No caso aí, 10 metros como exemplo. Mas eu vou usar o A para a gente trabalhar já a álgebra e entender de uma forma geral, tá bom? Se fosse 10 metros, é claro que a noção do volume do cubo seria 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes 1000 metros cúbicos. Agora, em forma algébrica, o que é que eu teria? Essas três dimensões. Eu teria volume do cubo, área da base vezes altura, porque ele também é um prisma, ok? E sendo um cubo, a área da base é A ao quadrado. Fechou? Deu para entender? A ao quadrado vezes A, eu vou usar potenciação. O que é que a potenciação diz? Repete-se a base e somam-se os expoentes, e fazendo isso, eu vou repetir a base, que é A2 mais 1, o expoente do primeiro mais o expoente do segundo, A ao cubo. Por isso, a fórmula do volume do cubo ser A ao cubo. Fechou comigo? Agora vamos para vocês entenderem os próximos. Eu tenho um prisma aí de base hexagonal. Funciona do mesmo jeito, professor, que o cubo? Sim, a fórmula sim, ó. Qual é a área da base desse prisma? Um hexágono. Então, calcular a área do hexágono, multiplica pela altura, sei o volume desse sólido aí. Mesma coisa vai acontecer com esse prisma de base triangular. Calcular a área da base, que é um triângulo, multiplica pela altura, tem o volume desse prisma de base triangular. Fechou? Isso serve para qualquer coisa, inclusive um cilindro. Tá aí, ó. Por quê? Porque o cilindro também tem as mesmas especificidades. As bases são dois círculos paralelos congruentes e a altura é a distância entre as bases. Superfície lateral vai ser um retângulo, não esquece, tá? Agora, base e altura. Já está bem claro na animação para vocês? Como é que a gente faz? Volume do cilindro, área da base vezes a altura. Mas, professor, a área da base é um círculo. Exatamente isso. Então, vamos trocar lá a área da base pela área do círculo? E qual é a fórmula da área do círculo? Lembra para mim? Exatamente. πr ao quadrado vezes a altura. Tá aí o volume do cilindro. Fácil assim? Só lembrar dessa sequência, tá bom? Agora vem comigo que eu vou te mostrar
os múltiplos e submúltiplos de metros, tá bom? Vamos lá. Unidade principal, metro cúbico, múltiplos e submúltiplos para você seguir. E a regrinha é, do menor para o maior eu divido por 1000 e do maior para o menor eu multiplico por 1000. Fechou? Vai lembrar do aqueduto? Fechou? Deu para entender? O aqueduto normalmente necessita da gravidade. Por isso a caixa d'água da tua casa tem que estar acima do teto para poder dar pressão para a água descer para os canos, tá bom? Não esquece que aí a física está aplicada. E não esquece também, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Agora vem comigo que vou te mostrar litragem. Bom, o litro é o centro, né? É a unidade principal. Os seus múltiplos, submúltiplos vão estar nessa ordem. Do menor para o maior eu divido, do maior para o menor eu multiplico. Fechou? Essa é uma tabelinha para vocês seguirem, porque agora a gente vai fazer a atividade. Vem comigo, ó. A atividade principal é essa aí, ó. Uma pessoa comprou 1 litro de leite e após beber certa quantidade, colocou o restante dele em uma caneca de alumínio da forma de um cilindro reto, e o cilindro reto com 10 centímetros interno de diâmetro, conforme ilustra a figura aí da canequinha do leite. E é claro que ela tem 8 centímetros de altura, sabendo que esse leite, ao ser colocado nessa caneca que tem 8 centímetros de altura, pode concluir corretamente que a quantidade de leite que a pessoa havia bebido antes de colocar na caneca era de... Como é que a gente vai fazer isso? Não esquece, era 1 litro. Então, a gente não pode esquecer dessa regra. Se era 1 litro equivale a 1000 ml, ok? 1000 centímetros cúbicos. Então, essa pessoa bebeu uma quantidade e colocou o resto na caneca. Vamos calcular o volume da caneca para poder a gente ter ideia de quanto sobrou do que ele bebeu, tá bom? Então, fixou aí 1 litro, 1000 ml, centímetros cúbicos também colocados, tá? Como referência. O diâmetro, você não pode esquecer, diâmetro é a distância da base de um ponto ao outro. Eu preciso do raio, então é a metade do diâmetro. O raio vale 5 e a altura foi dada 8 centímetros. Vamos usar 3,14 para o valor de π. Quanto mais próximo, quanto mais um número mais detalhado de π, melhor para a gente, tá? Fórmula, volume do cilindro πr ao quadrado vezes a altura. Deu para entender? Agora é só substituir valores. Vamos lá? No lugar do π, né, da representação do símbolo, 3,14. No lugar do raio, 5. No lugar da altura, 8. Agora só continha de padaria. Aquelas contas bem simples que a gente faz, tá bom? Vamos primeiro fazer o que aí? Por favor, não esquece. Traz para mim aqui, Jonathan, por favor. Preciso lembrar uma coisa para vocês. Maior erro de vocês é quando vocês pulam etapas da matemática. Não esquece, por favor, primeiro é a potenciação. Primeira coisa que eu faço é a potenciação. Então eu não vou multiplicar nada a não ser 5 vezes 5. É a primeira coisa. Potenciação, radiciação. Ah, eu posso deixar a radiciação por último? Depende, complica demais. Faz a potenciação no caso aí, tá bom? Se ligou? Volta comigo. Vamos lá. Ó, primeira potenciação para não esquecer, tá? Então aí eu tenho 3,14 vezes 25, que é 5 vezes 5 e não 5 vezes 2. Não confunde, é 5 vezes 5, tá? 25 vezes 8. Vamos fazer por etapas ou fazer tudo? Na minha calculadora eu fiz direto já para vocês. 3,14 vezes 25 e 25 vezes 8. E aí eu tive 628 centímetros cúbicos, que na verdade 628 ml. Ora, se era 1 litro e na caneca sobrou 628 ml, é claro que eu vou fazer a continha muito simples. Bebeu quanto? 1000 menos 628, bebeu 372 ml. Fechou a continha? Deu para entender? Foi boa essa questão? Segue comigo, tem outra aí para você, ó. Na casa de Arthur há um poço do formato aproximado de cilindro, cujo diâmetro da base é 1,6 metros. Uma famosa cacimba. Alguém já ouviu falar disso? Cacimba. E a altura, né? Mede-se a partir da água. Então, a altura desse poço possui até 9 metros. Ou seja, a água que está no nível até de 9 metros. Qual é o volume em litros d'água presente nesse poço? Ora, eu tenho o diâmetro
vou ter que calcular o raio de novo, eu tenho a altura e é um formato cilíndrico, muito fácil. Volume do cilindro, π vezes r ao quadrado vezes a altura. Agora eu vou substituir. Primeiramente, não esquece, 3,14 para o símbolo de π. E, é claro, se eu tenho 1,6 de diâmetro, a metade é o raio. A metade é 0,8. Concorda comigo? 0,8 ao quadrado vezes 9. Outro detalhe, faz primeiro a potenciação antes da multiplicação, porque é preferência, tá bom? Então, fazendo a potenciação, eu tenho 3,14 vezes 0,64 vezes 9, ok? Produto direto, os valores vão dar aproximadamente aí 18,087 metros cúbicos. Claro, isso é metros cúbicos. Ele quer saber em litros, preste atenção, ó, o volume em litros. Então, eu vou fazer a transformação, ok? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então eu vou ter 18.087 litros aproximadamente, porque dá umas casas decimais aí quando a gente calcula, tá bom? Mas é aproximado. Fechou? Aí eu tenho um desafio para vocês. Vou explicar bem direitinho esse desafio. Ó, nós já acabamos de fazer questões falando sobre cilindro, quase não, todas elas. Isso é uma caixa, que é caixa d'água chamada de cisterna, tá? Normalmente se cava para colocar ela sob o solo e aí poder ter um reservatório embaixo da casa, ok? E é muito vendida, mas ela tem medidas específicas. A cisterna cilíndrica, nesse caso aí, comporta 21.000 litros de água, e aí você sabendo que a altura dela é 1,5 metro, ele quer saber aproximadamente o diâmetro da cisterna em metros. Se ligou? Em metros. Veja, a medida do volume está sendo dada em litros, depois você vai transformar, ok? A medida da altura está sendo dada em metros e ele pede para considerar 3,14. Então, quando montar, tenha bastante paciência. Você, meu amigão, Gabriel Henrique, que sempre faz desafios, tem aí para você, viu? Esse desafio é bom, você vai gostar, Gabriel, tenho certeza. Gabriel é nosso parceiraço, responde todos os nossos desafios e manda para o Instagram, Robertão da Transmissão. Não esquece, faz isso. Professor, passa essa questão para os teus alunos ou as nossas videoaulas e aí manda o desafio para eles, dizendo que se eles resolverem esse desafio, mandar num caderno, você dá um ponto para eles e aí manda para a gente a imagem, essa foto no Instagram, Robertão da Transmissão, que a gente vai ter um prazerzaço aí de mostrar para todo mundo e falar aqui do teu nome, tua escola, teu lugar, quem são os seus alunos, o que você faz para nos ajudar, para ser o nosso parceiro na nossa videoaula de sempre. Hoje, que é feriadão, estamos juntos com vocês, tá bom? Vou mandar um forte abraço aí, já fechando nossa videoaula, para a professora Mari Aragão. Obrigado, professora. Nossa parceiraça está comigo. Professor Bruno, vamos estar junto aqui, viu? Esperando o senhor. Venha mesmo. Valeu, estamos sempre juntos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.